Gente, custei entrar aqui, minha internet parece que tá meio ruim. Bom, eu tava explicando, né, a letra B2. Então, eu vou continuar aqui, tá? Se travar, vocês me falam. A B2, gente, a mistura tá ali, que dá 26,7. O que vocês podem observar? 26,7, a temperatura, ela tá inferior a 95, que é a temperatura de bolha, né? Então, para eu poder fazer essa questão, a retificação vai ser a mesma coisa da B1. A alimentação, eu vou ter que achar o quê? Aí o quê? Eu uso aquela fórmula que eu mostrei para vocês. O quê é igual a 1 mais Cp TB menos TF dividido por lambda, que é o calor latente. O nosso Cp tem calorias graus centígrados, né? E a meu calor latente também está em calorias por grama, então não vou precisar transformar nada, é só jogar na fórmula, tá? Aí a gente vai achar um Q, esse Q vai ter que ser maior que 1, e aí eu substituo na linha da operação da alimentação. Aí eu vou achar, né, vou traçar a mesma retificação, a alimentação vai ter um sentido diferente, né, a alimentação ela vai estar nesse sentido assim, ó. Aí vocês vão achar o número de pratos da linha B2 e achar o prato da alimentação. A linha a questão B3, aí a gente tem uma mistura líquido-vapor. Então, o Q, ele já está indicado no enunciado. O Q é a quantidade de líquido que a gente tem. Então, na letra B3, o Q vai ser 1/3. Então, eu vou pegar a linha de operação da alimentação, a retificação vai ser a mesma. Vou pegar a linha da operação da alimentação e substituir o Q por 1/3. E vou achar o valor do Q. Quando se trata de um líquido vapor, o meu Q vai dar entre 0 e 1. E a direção da reta vai ser essa daqui, da alimentação, tá? Aí vocês vão achar o número de pratos. Aí vem o caso B4. A razão de refluxo mínima para os casos B1, B2 e B3. Então, o refluxo mínimo vocês vão ter que achar para os 3 casos. Aí vocês vão pegar a alimentação, né? Vocês vão, né, pegar ela, aumentar ela no sentido que ela tá, achar o ponto de interseção com a curva de equilíbrio e achar o x' e y'. Aí vocês vão ter que fazer para cada um dos casos. Então, vocês precisam ter traçado antes todos os outros casos, tá? B5, o número de pratos reais para... Sabrina, Oi. essa número B4 não tem, essa número B4 não tem nenhuma igual no caderno, não tem? Tem, eu acabei de explicar ela lá no slide. Nesse slide aqui, ó, refluxo mínimo, ó. Eu fiz aqui com vocês, ó, esse aqui, ó, y' e x'. Aí você vai ter que traçar os gráficos, achar o ponto de interseção. Aqui, ó, igual a gente fez aqui no slide, tá? Aí você vai fazer isso para as 3 linhas, mas primeiro você tem que fazer os gráficos, tá? Ah, mas no caso, essa daí que você me mostrou foi a letra C, que é razão do refluxo mínimo. Isso, é. Aqui também é a mesma Mas coisa. aí, Só que aqui para essas condições, você vai achar o refluxo mínimo para essas condições aqui. B1, B2 e B3? Aí você tem que traçar o gráfico B1, o B2 e o B3. Aí o B1 Como vai assim, dar Sabrina? Você vai ter 3 gráficos, não é? Tem como ir lá... Ah, tá. Vai ter 3 Vou ter gráficos. 3. Isso. Aí no primeiro gráfico, você vai ter onde a sua alimentação intercepta a curva de equilíbrio. No Aí com caso, você ele... fala o primeiro gráfico seria do B1, Isso, o B1. B1, Não, o B.2. não, B1 vai te dar um gráfico. Questão B1 tem um gráfico e vai te dar o número de pratos, não é? A questão B2 vai te dar outro número de pratos, a questão B3 outro. Então, você vai ter 3 gráficos, não é? Que você vai ter feito. Sim. Para você achar a razão de refluxo Eu vou fazer mínima, deles, né? você tem que fazer para cada um deles. Para você achar refluxo, aí você vai ter que achar a razão de refluxo mínimo para o caso B1. Aí você vai ter que consultar o gráfico B1.
A razão de refluxo para o caso B2, você vai ter que consultar o gráfico do B2 para você achar. E a razão de refluxo mínimo para o caso B3. Aí você vai depender dos 3 gráficos que você fez antes, para você achar a razão de refluxo mínimo. Aí vai dar 3 valores, tá? Para cada, Só essa questão vale ontem, Sabrina. Muita coisa, né? Tem que achar os 3 casos, tá? Essa B2, você explica ela de novo para mim? Que você estava comentando ali, estava travando, eu não entendi. A B2 a mistura está líquida a 26,7. O ponto de bolha da mistura é 95 graus Celsius. Você está alimentando, a sua mistura, ela está abaixo da temperatura de bolha, que é 26,7, tá vendo? Você está alimentando essa coluna de destilação uma temperatura abaixo da temperatura de bolha. Quando isso acontece, significa que na letra B2 você está alimentando o líquido subresfriado. E quando é o líquido subresfriado, primeiro você tem que achar o quê? A retificação é a mesma. A linha da retificação é a mesma. A linha da alimentação, você vai ter que achar o quê? Para você achar o quê, você tem que usar a equação que eu dei nas aulas anteriores. Para achar o quê? Vai ser essa daqui. Isso, essa daí mesmo. Aí você vai usar... Isso, aí você vai usar essa equação. Aí depois disso, você vai achar a linha de operação da alimentação e traçar ela no gráfico. Aí você vai achar o número de pratos. Ok. Agora, a questão B5, não B5, a gente também vai achar o número de pratos reais. Aí vai ser para cada letra também. Então, por exemplo, no B1 deu 10 pratos, aí vocês vão achar o número de pratos reais. Na B2 deu 12 pratos, por exemplo, aí vocês vão achar o número de pratos reais para B2. Na B3 deu 5 pratos, aí vocês vão achar o número de pratos reais para B3, tá? E eu vou colocar aqui um item B6, ache o número de estágios teóricos, números mínimos, número de estágios mínimos. Na questão de número de estágios mínimos, igual eu falei com vocês, não tem como você fazer para o B1, B2 e B3, vai ser uma resposta só. Tá? Eu não preciso... Ai, que susto. Biel. Ô, Sabrina, não foi mal, não vi que tá ligado, não. Eu levei um susto. Aqui. Então, gente, então o B6 é o número de estágios mínimos, que vai ser pegar o gráfico e traçar as linhas se não tivesse reta de alimentação e nem de retificação, tá? Sabrina, repete a do 3, fazendo favor. A B3? Isso. A B3 é uma mistura líquido-vapor, alimentação. Né? A B1 é um líquido saturado, a B2 é um líquido subresfriado, a B3 é uma mistura líquido-vapor. Aqui também você teria que achar o Q, só que o Q já é falado no enunciado. O Q é a quantidade de líquido que você tem. Quanto que você tem de líquido? 1/3. Então, seu Q vai ser igual a 1/3, tá? Ah, então tá, eu sempre uso do líquido, né? Pro Q. Isso, porque Q, então tá. o Q significa a quantidade de líquido que você tem. Então, ali você tem 1/3 de líquido. Aí, na hora de você jogar na equação da linha da alimentação, você vai jogar 1/3. 1/3. Enquanto na B2 você teve que descobrir quem que era o quê, aqui já te deu o valor. E quando é um líquido, quando é uma mistura líquido-vapor, igual está acontecendo no caso B3, o valor de Q é sempre menor que 1, entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, e a reta é assim, ó. De líquido comprimido, a reta da alimentação é como? Assim. A de líquido saturado, como é que é a reta da alimentação? Assim, para cima. E a de líquido vapor? Assim. Então, sua reta da alimentação ela tem que ficar nesse sentido aqui, tá? No caso B3. Então, o B4, achar os refluxos mínimos para esses casos, o B1, B2, B3. O B5, o número de pratos reais, né, com eficiência de 60% para os 3 casos. E o B6, o número de estágios mínimos, que é só pegar o gráfico e traçar
os pratos se eles não tivessem linhas de alimentação, linhas retas de operação, tá? Ficou alguma dúvida aqui, gente? Eu vou mandar esse exercício para vocês na lista, tá? É esse exercício que vai ser. Eu vou pegar um de destilação batelada. Só para a gente lembrar o que vai cair na prova. Pessoal, ficou dúvida aqui? Alguém teve mais dúvida aqui no exercício? Não, Por enquanto tá tranquilo. só não dá a lista muito extensa que não vai dar tempo. Então, eu vou dar só esse exercício e mais um de batelada. Não, vou fazer o seguinte. O de batelada, vocês já me entregaram, né? O de batelada. Vocês já me entregaram o exercício de batelada. Então, eu vou pedir para vocês me entregarem só esse exercício, tá? Aí, se vocês tiverem dúvida de destilação em batelada, aí vocês me perguntam na próxima aula, tá? Para não ficar muita coisa. Vai ficar como valendo para a lista, então, né? Isso, eu vou dar só então esse tá. exercício, tá? Com essas letras. O batelada eu ia pôr uma questão também, mas vocês já me entregaram. Aí, para não ficar muita coisa, fica só esse exercício para me entregar. E o batelada eu já considerei. Se vocês tiverem dúvida na batelada, aí vocês me perguntam ano que vem, que é a aula de revisão. Aí eu já vou mandar aqui, tá? Só vou copiar e colocar ela no Word, tá? Arrasou, Sabrina. Arrasou. Aí, aula que vem, a gente corrige as dúvidas, tá bom? Falou, boa noite. Tá, gente. Boa noite. Boa aula aí pra vocês, tá? Boa noite. Boa noite. Tchau. Eu vou colocar lá no Abigis, tá? Tchauzinho. Até mais.